Seja muito bem-vindo ao meu canal, espero lhe ajudar nesse Enem, tá? Faz a inscrição no vídeo aí, dá um joinha, manda aí para os seus contatos, que é uma revisão muito interessante para o Enem, ok? E sou seu fã, não esqueça disso, o nosso amiguinho aqui é o Carlito, que vai lhe ajudar durante toda a aula. Nossa primeira questão diz o seguinte, uma questão lá da AMAN. Um aluno irá montar um circuito elétrico com duas lâmpadas incandescentes de resistências elétricas constantes, que têm as seguintes especificações técnicas fornecidas pelo fabricante, que são impressas nas lâmpadas. A lâmpada 1, 30 volts, 60 watts. Vamos lembrar isso. Quando essa lâmpada for ligada em 30 volts, na tensão, vai dissipar uma potência de 60 watts. E a lâmpada 2, do mesmo modo, quando for ligada em 30 volts, vai dissipar 30 watts de potência, ou seja, a lâmpada 1 brilha mais do que a lâmpada 2. Além das duas lâmpadas, ele também usará um gerador ideal de tensão elétrica contínua, ou seja, constante, de 60 volts, um resistor ohmico de 30 ohms e os fios condutores para fechar o circuito elétrico. Está aí a simbologia, as duas lâmpadas simbolizadas por esse símbolo aqui, o gerador com seu polo negativo e o positivo, o resistor, o símbolo tradicional, e fios condutores, que são traços contínuos. Utilizando todo o material acima descrito, a configuração da montagem do circuito elétrico para que as lâmpadas funcionem corretamente com os valores especificados pelo fabricante das lâmpadas será. Daí ele dá sugestão de montagens de circuito. Galera, para resolver a questão, o primeiro passo é você encontrar as resistências elétricas das lâmpadas, porque a resistência conecta tensão, corrente e potência. Então, a primeira coisa é calcular a resistência elétrica de cada lâmpada. Como é que eu faço isso, Carlão? Eu sei uma fórmula muito importante que diz que a potência elétrica é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Isolando a resistência, passando era para lá e o P dividindo, eu tenho então que a resistência de uma lâmpada é dado pelo quadrado da tensão dividido pela potência. Só lembrando, essa resistência elétrica é dada em ohm, aquela letra grega, a tensão elétrica é em volts e a potência é em watts. Então, para calcular a resistência de cada lâmpada, usa-se essa fórmula aqui. Então, vamos fazer isso agora, Primeira lâmpada, tensão U, 30 volts, potência 60 watts. Então, vamos calcular a resistência, U ao quadrado sobre P. 30 ao quadrado sobre 60. Fiz a conta, Carlos, 15 ohms, a resistência da primeira lâmpada. Para a segunda lâmpada, usando a mesma fórmula, para agora uma tensão de 30 volts e uma potência de 30 watts, eu terei 900 dividido por 30, 30 ohms. Então, preste atenção. No enunciado foi dito que essas lâmpadas têm resistência constante. Então, independente de qualquer coisa, a resistência da lâmpada é constante. A primeira, 15 ohms, e a segunda, 30 ohms. Muito bem. Eu preciso calcular agora, gente, a corrente elétrica que vai passar por cada lâmpada nas condições que foi dada no enunciado. Você sabe que tem uma fórmula que relaciona potência, tensão e corrente. Tá? Se eu isolar a corrente, fica potência sobre tensão. Só relembrando que a intensidade de corrente elétrica é dada na medida na grandeza física chamada ampere. Já sabemos que a tensão é volts, da parte anterior, e a potência é em watts. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Atenção, momento importante. Nós vamos calcular as intensidades de corrente elétrica que passa em cada lâmpada para que ela funcione de acordo com suas especificações, ou seja, sobre tensão e potência que foram fornecidos. Funcionar de acordo com as especificações é que a lâmpada tem que ser submetida à tensão que está lá na sua especificação, para que possa trabalhar com aquela potência. Ora, a lâmpada 1, quando ligada em 30 volts, terá uma potência de 60 watts. Então, o que é que isso significa? Eu tenho que garantir que a primeira lâmpada esteja sob tensão de 30 volts. Então, usando a formulazinha para descobrir a corrente que está passando por ela, a gente faz P sobre U. P é 60 watts, U é 30 volts. Dividiu 2 amperes é a corrente que passa pela primeira lâmpada. Para a segunda lâmpada, usando a mesma fórmula, eu terei agora a potência 30 e a tensão 30, eu terei uma corrente de 1 ampere. Então, vamos ver se ficou claro. Eu já sei as resistências de cada lâmpada e já sei as correntes elétricas que têm que passar por cada lâmpada. Ok. Então, agora a gente chegou na parte de mais raciocínio da questão, a montagem do circuito. Acompanhe comigo. Para que a lâmpada 1, que tem resistência de 15 ohms, seja percorrido por uma corrente de 2 amperes, para que ela tenha funcionamento normal,
e a lâmpada 2, que tem resistência de 30 ohms, que já calculamos, seja percorrida por uma corrente de 1 ampere, teríamos que uma das possibilidades é colocar um resistor em paralelo com a lâmpada 2. Carlos, não entendi por quê. Está aqui, vamos lá a sugestão do circuito. Essa é a primeira lâmpada, que já calculamos a resistência dela, 15 ohms, e tem que ser percorrida por uma corrente de 2 amperes. Aí olha o detalhe, por que que a lâmpada 2 tem que ter um resistor em paralelo? Você viu que a corrente que passa pela lâmpada 1, 2 ampere, só pode passar pela lâmpada 2 apenas 1 ampere. Então pense comigo, se tem 2 amperes passando aqui, como é que eu faço para descer só um aqui? É colocar uma outra possibilidade de caminho aqui. Ou seja, 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Porque pela conservação da carga elétrica, eu sei que a soma da corrente que passa no trecho BC, onde tem a lâmpada 2, com a soma da corrente que passa no trecho BC, onde tem o resistor de 30 ohms, a soma delas duas tem que dar a corrente total 2 amperes. Ok. Mas isso garante que as lâmpadas funcionem de acordo com a especificação? Vamos lá. Qual é a tensão que a lâmpada 1 tem que ser submetida? Volte aí. 30 volts. Então, vamos ver se a tensão na lâmpada 1 é 30 volts. Como é que a gente calcula a tensão? Você ainda lembra a formulazinha que relaciona tensão, resistência e corrente? Isso, Carlos. A tensão entre os pontos A e B, que é onde tem a lâmpada 1, é a resistência dela vezes a corrente. Ora, a resistência dela é 15 e a corrente é 2. Então, a tensão entre os pontos A e B, que é onde está a lâmpada 1, vale 30 volts. Como ela está funcionando com 30 volts, ela vai funcionar de acordo com as especificações, atendendo ao que o anunciado quer. Agora, vamos ver se a lâmpada 2 também terá uma tensão de 30 volts, que é o que ela precisa para funcionar de acordo com as especificações. Calcula para mim, Carlos, a tensão na lâmpada 2. A tensão entre os pontos B de bola e C de casa, que é onde tem a lâmpada 2. Como é que você calcula essa tensão? Pega-se a resistência pela corrente que está passando. Faz para mim, Carlos, 30 vezes 1, 30 volts. Agora lembre, a tensão entre os pontos B e C tem que ser igual também no resistor de 30, porque também está entre os mesmos pontos. As tensões entre os mesmos pontos têm que ser iguais. Se você fizer o mesmo cálculo para o resistor de 30, dá 30 vezes 1, 30 volts. Então, veja, eu consegui garantir que tanto a lâmpada 1 esteja submetida a 30 volts para que funcione normalmente, assim como a lâmpada 2 também submetida a 30 volts. E um detalhe muito importante, o gerador está entregando uma tensão de quanto? 60 volts. Realmente, porque entre A e B foi 30 e entre B e C também é 30. Observe que quando está em paralelo, eu não somo as tensões, a tensão é constante. Então, quando você somar a tensão de A e B, que é 30, com a tensão entre B de bola e C de casa, que também é 30, você terá os 60 volts. Então, você garante que o circuito foi montado para que as lâmpadas 1 e 2 estejam submetidos às tensões de acordo com a especificação. Assim, a alternativa correta será a letra C, que é exatamente igual a esse desenho que nós fizemos aqui. Ok? E aí, letra C, resposta correta. E aí, me diz uma coisa, você gostou dessa questão? Questão interessantíssima essa daí, né, gente? Muito boa mesmo, dá uma revisada nela. Outra questão igualmente importante de circuitos é uma questão da Unesp que eu adaptei para você. Em um jogo de perguntas e respostas, em que cada jogador deve responder a 4 perguntas, P1, P2, P3 e P4, os acertos de cada participante são indicados por um painel luminoso, constituído por 4 lâmpadas coloridas. Se uma pergunta for respondida corretamente, a lâmpada associada a ela acende. Se for respondida de forma errada, a lâmpada permanece apagada. A figura abaixo representa de forma esquemática o circuito que controla o painel. Está aí o nosso circuitozinho. Temos aqui um gerador, força eletromotriz E, resistência ao lado dela R e um amperímetro, que serve para medir intensidade de corrente elétrica. Tá? Coloca a observação. Para que o amperímetro meça corretamente, ele tem que ser ideal, resistência nula. Nunca esqueça disso. Está aqui as 4 lâmpadas, P1, P2,
P3 e P4, e nós temos aqui de lado uma chave C que iremos comentar. Se uma pergunta é respondida corretamente, a chave numerada associada a ela é fechada e a lâmpada correspondente acende no painel, indicando o acerto. Se, porém, as 4 perguntas forem respondidas erradamente, a chave C será fechada no final e o jogador totalizará 0 ponto. Então pense comigo. Se você não acertar nenhuma pergunta, você liga a chave C para que possa garantir uma corrente elétrica no circuito e nenhuma lâmpada acende. Então, se você errar todas, apenas a chave C é ligada e nenhuma lâmpada acende. Aqui você acerta, você liga a chave. Então, a questão quer o quê? Vamos lá. Cada lâmpada tem resistência elétrica constante de 60 ohms. E junto com as chaves estão conectadas ao ramo AB do circuito, mostrado na figura, onde estão ligados um resistor único de resistência 60 ohms, um gerador ideal de força eletromotriz 120 volts e o amperímetro A, que, como já comentamos, de resistência praticamente zero desprezível, que monitora a corrente no circuito. Todas as chaves e fios de ligação têm resistências desprezíveis. Aí olha só o que é que ele quer. A indicação do amperímetro, quando um participante errar apenas a pergunta 2. Cuidado! Errar apenas a pergunta 2 significa dizer que ele vai acertar a 1, a 3 e a 4. Então, como cada acerto eu fecho a chave, ao errar apenas P2, eu vou ligar a chave da lâmpada 1, a chave da lâmpada 3 e a chave da lâmpada 4, para que passe uma corrente elétrica e elas tenham o seu brilho. Muito bem, Carlos. Então, ao fechar as 3 chaves, P1, P3 e P4, o circuito terá 3 resistências elétricas, porque cada lâmpada tem a sua resistência. Então, eu terei 3 lâmpadas em paralelo. Por quê? Porque todas vão ficar ligadas a esse ponto A aqui em cima e ao ponto B aqui embaixo, que é o desenho esquemático que eu fiz aqui para você. Aí eu pergunto a você, quando eu tenho resistores submetidos aos mesmos pontos, ó, A, B e AB, eles estão em paralelo. E aí eu peço para você me dizer como é que se calcula a resistência equivalente de 3 resistores iguais em paralelo. Como é que faz? Relembra aí para mim? Parabéns. Pega-se o valor do resistor e divide pela quantidade deles. 60 ohms dividido por 3, 20 ohms. Ou seja, do ponto de vista físico, 3 resistores de 60 ohms em paralelo é igual a apenas um de 20 ohms. Pronto. Então, esse é o circuito simplificado no qual a corrente elétrica entra no polo negativo do gerador. Nunca esqueça, gerador, a corrente sempre entra no polo menor negativo. E com isso eu consigo calcular essa corrente. Gente, como é que se calcula a corrente elétrica quando eu tenho uma malha simples? O que é uma malha simples? É apenas uma figura fechada. Está vendo a figurinha fechada? Com todos os resistores em série. Veja que o que estava em paralelo eu transformei em um só. Então, tudo ficou em série, ou seja, caminho único. Lembra da lei de Pauli? O que é que diz a lei de Pauli? A corrente elétrica que percorre uma figura fechada simples, o que chamamos de malha simples, é igual à força eletromotriz do gerador dividido por todos os resistores apenas em série. Como tinha em paralelo, eu já fiz o equivalente, né? Então, pegando agora 120, que é a tensão, e dividindo pelos 2 resistores em série, 20 mais 20. Então, a corrente elétrica será 120 dividido por 40, 3 amperes. Questão espetacular da Unesp que eu adaptei para você, ok? E aí, tá gostando? Já curtiu aí o comentário no canal? Bota sua dúvida aí no chat aí se você está assistindo a aula ao vivo agora. Questão número 3, igualmente interessante. Uma questão muito legal do ponto de vista prático. Ela une 2 campos distintos da eletricidade, que é a eletrostática e o eletromagnetismo. Então vamos lá para essa questão, talvez a melhor questão da nossa revisão. A figura representa o esquema simplificado de um espectrômetro de massa, que permite determinar massas atômicas com grande precisão.
Assim, a massa dos íons fosfato, nitrato, nitrogênio e do cátion potássio, que juntos constituem nutrientes essenciais para os fertilizantes, pode ser determinada, detectando a posição de incidência de íons no filme fotográfico F. Tá aí, né? Íons passam aqui por essa fenda, descrevem essa trajetória e toca aqui na fenda fotográfica F. Muito bem, Carlos. Os íons de carga elétrica negativa, ele já está dizendo que é uma carga elétrica negativa, tem módulo Q e massa M. Atravessam a região do seletor de velocidade, onde existem simultaneamente os campos elétricos e magnético B, com vetor velocidade constante, até penetrar pela fenda A, onde ficam sujeitos apenas ao campo magnético B, descrevendo uma trajetória semicircular de raio R. O valor do raio R está aí, uma questão literal que quer que você encontre o raio R em função da massa M, do campo elétrico E, do campo magnético B e da carga elétrica Q. Então, você viu que na questão existem duas regiões. A primeira região, que é o seletor de velocidade, onde o íon vai descrever um movimento retilíneo uniforme. Porque quando ele diz velocidade vetorial constante, é movimento retilíneo uniforme, pela ação simultânea de dois campos, um elétrico e um magnético. Depois que esse íon passa por esse seletor de velocidades, pela ação simultânea dos campos elétrico e magnético, ele ficará submetido apenas ao campo magnético B. E ele quer que você encontre o raio em função dos dados da questão. Carlos, vamos fazer a questão bem devagarinho. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é encontrar a velocidade no seletor de velocidade, ou seja, onde tem a ação simultânea dos campos elétricos e magnéticos. Primeiramente, vamos analisar a ação do campo magnético. Relembre comigo em magnetismo. Como é que se calcula a força magnética sobre uma carga? Brasil quer vencer. Sene, 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 senegal. O que é isso, Carlos? É o seno do ângulo. Só que tem um detalhe. O ângulo que eu estou me referindo é o ângulo entre o campo e a velocidade. Lembre a regra do tapa. Muitos livros de física chamam mão direita número 1. Então, o que é isso? Pegue a sua mão direita, os 4 dedos é o campo e o seu dedo aqui é a velocidade, tá certo? Então, como é que eu vou fazer agora? Campo magnético é os 4 dedos e esse dedo aqui é a velocidade, ok? E aí, você sempre posiciona a sua mão de acordo com o campo magnético, representado pelos 4 dedos, e pela velocidade, esse dedo aqui. E como é que você faz? Você posiciona os 4 dedos no sentido do campo e esse aqui no sentido da velocidade. Observe um detalhe muito importante. O que significa esse X dentro da bolinha? É o sentido do campo magnético. E eu escrevi para você. Ó. Isso aqui é a representação do vetor campo magnético quando ele está entrando na folha. Vamos tentar explicar isso. No seu computador, ou no seu smartphone, ou mesmo no seu celular, você vai colocar os seus 4 dedos entrando na tela. Cuidado para não quebrar a tela aí. Você coloca os 4 dedos entrando na tela porque o campo magnético está entrando. Está vendo aí? Câmera, foca aqui. E o seu polegar é a velocidade. Então, vamos lá. Ó. 4 dedos entrando na tela. Bota aí os 4 dedos entrando na tela, que é o campo magnético. E a velocidade é o polegar. Como é que ficou o tapa? Para cima. Do jeito que o tapa ficar, você dá. Ó. Se tivesse ficado assim, pá, na minha cara. Entendeu? Então, vamos lá. Campo magnético entrando, velocidade para lá. A força magnética é o tapa. Pum! Para cima, né? Só que tem um detalhe. Isso é válido se a carga for positiva. Então, atenção. Como a carga é negativo, ao invés do tapa subir, ele desce. Ou seja, a força magnética, para este caso, é para baixo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Toda vida que uma carga entra no campo magnético, eu coloco os 4 dedos com o campo, neste caso, entrando na folha, bota aí, entrando na tela do computador no seu celular. E a velocidade é esse dedo aqui, o que sobrou. A força magnética ficaria para cima, no sentido do tapa. Só que como é negativa, ela inverteu, fica para baixo. Então, nós temos agora uma força magnética para baixo atuando sobre a carga. Mas isso foi
o campo magnético que criou essa força magnética. Só que agora temos também o campo elétrico. Vimos o campo magnético e o campo elétrico, como é que vai ser? Relembre comigo as nossas aulas de campo elétrico no nosso canal. Por que é que a força elétrica tem que ficar para cima? Deixa eu voltar um pouco. Pela lógica, se a partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, a força resultante sobre ela é zero. Tem duas forças atuando sobre ela. A força magnética, decorrente da ação do campo magnético, que eu já vi que era para baixo. Para que ela tenha uma resultante zero, a força elétrica tem que ser para cima, essa setinha verde que eu coloquei agora. E a pergunta é, como é que eu calculo essa força elétrica? Como é que essa força elétrica se relaciona com o campo elétrico? Você ainda lembra da fórmula? Parabéns. A força elétrica, o vetor força elétrica, é dado pelo produto da carga vezes o campo elétrico. Aí o detalhe importante. A carga é negativa. Sim. Então, da nossa aula 7 de vetores, como a carga é negativa, esses dois vetores, força elétrica e campo elétrico, ficam em sentidos contrários. Ora, o campo elétrico é para baixo. Como a carga é negativa, a força elétrica é para cima. Então, você entendeu que realmente é possível que essa carga tenha um movimento retilíneo uniforme? É possível. Para ela ter esse movimento retilíneo uniforme, eu tenho que garantir que a força magnética vertical e para baixo, dada por Brasil, quer vencer, pois o seno de 90 é 1, né? Quando são perpendiculares, lá naquela fórmula da força magnética, seno de 90 é 1. Por isso que ficou só Brasil quer vencer. E a força elétrica tem que ter o mesmo módulo, porque elas estão em sentidos contrários. Então, eu imponho a condição para que a resultante seja zero, ou seja, a ação da força resultante sobre a carga seja zero. Então, força magnética é igual a força elétrica. Mas força magnética é Brasil quer vencer. E força elétrica é carga vezes o campo. A carga é fator comum, ela pode ser eliminada. Isolando então a velocidade, achei a velocidade da partícula no interior do campo magnético e o elétrico simultaneamente. Ela é dada pela divisão entre o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético. Então você já sabe que se aparecer uma questão no seu Enem ou no seu vestibular, na sua escola militar ou em Olimpíadas, a velocidade de uma partícula pela ação simultânea do campo elétrico e magnético, para que ela tenha movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade vetorial constante, sempre é dado por essa expressão que nós demonstramos. Mas veja, a questão não quer isso ainda, a questão quer saber o raio. Então, como é que eu vou calcular o raio descrito no interior do campo magnético? A primeira coisa importante é perceber se realmente essa força magnética é o que está mostrado aí em preto aqui. Vamos ver. Usando a regra do tapa. Campo entrando, velocidade para cá. De novo, faz aí para mim. Campo entrando, os 4 dedos, velocidade para cá. Então, a força magnética seria para lá. Só que a carga é negativa, lembra? Ela inverte. Força magnética apontando para cá. E o detalhe, gente, é que essa força magnética, por ser perpendicular à velocidade, ela funciona como uma resultante centrípeta. Todas as vezes que uma força é perpendicular a uma velocidade, ela é uma resultante centrípeta. Ou seja, a força magnética nada mais é do que a resultante centrípeta. E aí eu preciso que você relembre qual é a fórmula da resultante centrípeta. Massa vezes a velocidade da partícula ao quadrado dividido pelo raio. Então anote aí. Qual a fórmula da resultante centrípeta? Aquela força que sempre existe nas trajetórias circulares apontando para o centro. M é massa, V é a velocidade escalar da partícula e R é o raio da trajetória descrita. Então, como a força magnética desempenha o papel da resultante centrípeta, por que ela desempenha? Porque ela aponta para o centro. A resultante centrípeta é o resultado de todas as forças que apontam para o centro. Neste caso, apenas a força magnética. Carlos, e a força elétrica? Não, gente, não tem força elétrica aqui, porque aqui nós estamos apenas sobre a ação do campo magnético. Ah, é verdade. Então, BQV, que é a fórmula da força magnética, é igual a mv ao quadrado sobre r. Agora, cuidado, eu vou cortar um V daqui com um V daqui. Quando eu cortar um V daqui com esse V aqui, vai ficar como? BQR igual a mv. Mas por que o R? Esse R que estava dividindo, gente, eu já passei para cá.
né? Esse V desapareceu, ficou BQR. E aqui, galera, ao cortar um V, cuidado, fica só um V, porque V ao quadrado é V vezes V. Como você cortou um, ficou só V. Pronto, essa é a expressão 2. Mas veja, essa velocidade eu já encontrei agora há pouco. Já. Ela não é E sobre B? Acabamos de encontrar? Muito bem, Carla. Então, eu vou substituir a velocidade por E sobre B que eu encontrei. Fazendo isso, gente, e observando com muita atenção, esse BQ que está aqui, que está multiplicando o R, passa dividindo aqui. E ao passar dividindo, ele encontra um B. B com B fica B ao quadrado, vezes Q. E em cima ME. Ou seja, o BQ que estava multiplicando, ao passar dividindo, vai encontrar o B e ficar B ao quadrado vezes Q. Está aí o raio da trajetória semicircular. Massa vezes a intensidade do campo elétrico, dividido pelo campo magnético ao quadrado, vezes a carga. Portanto, a alternativa é. Carlo, que questão massa, né, Carlo? Realmente uma questão muito interessante para você revisar com calma. E agora a gente traz uma questão teórica igualmente interessante de eletromagnetismo. À noite, no acampamento, Pedro, Tiago e João pensam em maneiras alternativas de produzir luz, além do fogo. João desenha o esquema abaixo, imaginando uma aplicação para o hand spinner e outros materiais que trouxe. Então tá aí, gente, o hand spinner é aquele brinquedo que eu vou mostrar na sequência, né? E aí o que é que aconteceu aí na questão? Em seu desenho, acoplou um ímã em cada um dos lados do brinquedo. Então deixa eu voltar. Ó, gente, o brinquedo ele tem um suportezinho aqui. O que foi que ele fez? Ele botou um ímã aqui. Oxe, por que é que ele fez isso, Carlos? Vamos entender o que é que ele quer. E o colocou próximo a uma bobina. O que é uma bobina, Carlos? É um núcleo de ferro envolto por vários fios de ferro enrolando esse núcleo. Tá? Então, a bobina, núcleo de ferro, e vários fios de ferro enrolando ela. Ligado a um pequeno transformador elevador de tensão, conectado a um LED, que é uma lâmpada. Antes de montarem o aparato, eles observaram que o hand spinner livre, sem os ímãs, gira por 5 minutos. Então, João desafiou Pedro e Tiago a fazerem comentários sobre o seu funcionamento. Então, deixa eu ver se eu entendi. O hand spinner, que é esse brinquedo, deixa eu adiantar aqui, pode ser que você não lembre o que é o hand spinner, né? Deixa eu mostrar ele aqui um pouquinho à frente, a gente volta. Está aqui o hand spinner, né? Esse brinquedinho aqui. Lembrou agora? E aí você tem esse site aqui para você dar uma pesquisada melhor sobre o hand spinner para entender a física dele. Então esse hand spinner que tem pequeno atrito, ele giraria durante 5 minutos sem os ímãs, tá? Só que na questão, o que é que acontece? Ele fez o experimento colocando ímãs nas extremidades do hand spinner. E ao colocar ímãs, será que vai girar mais ou menos de 5 minutos ou vai continuar girando de 5 minutos? Ou seja, o ímã muda alguma coisa perto de uma bobina? É isso que a questão quer nas entrelinhas. Quanto aos comentários que podem ser feitos por Pedro e Tiago, é correto afirmar apenas que. Galera, as alternativas dão várias possibilidades e antes de analisar cada alternativa, eu quero fazer uma pequena revisão sobre o eletromagnetismo. De que forma um ímã influencia uma bobina ao se aproximar ou se afastar? Porque quando o hand spinner gira, esse ímã vai se aproximando e se afastando da bobina, né? Quando ele vai dando a volta, se aproxima e depois se afasta. Então vamos lembrar o que é que acontece quando o ímã, que está lá na extremidade do hand spinner, se aproxima da bobina, que eu representei por esse fio enrolado chamado de espira. Várias espiras ao redor do núcleo, é o que a gente chama de bobina, que é de ferro. Então, o que é que acontece quando eu aproximo ou afasto o ímã? Porque o ímã, você sabe, cria um campo magnético, que é esse vermelho aqui. Tá? Então vamos lá. O que é que diz uma lei muito importante do eletromagnetismo que quase todo ano está nos exames pelo país? Lei de Faraday. Eu vou ler bem devagarinho. Quando o ímã se aproxima de uma bobina, que é esse núcleo de ferro aqui, né, que aqui eu estou representando apenas por um espira, quando o ímã se aproxima da bobina, varia o fluxo magnético em um certo intervalo de tempo. Como assim, Carlos? O que é o fluxo magnético? São várias linhas de campo magnético, também chamada de indução, penetrando em uma área. Então, o fluxo magnético relaciona o campo magnético de um ímã
com a área de atuação. Então, quando o ímã se aproxima, você vê que o fluxo fica mais forte, porque eu tenho mais linhas entrando na espira. Se eu aproximo, eu vou ter mais linhas entrando aqui. Então, eu vario o fluxo, tá? E a lei de Faraday diz isso, que quando esse fluxo magnético varia no interior de um espira, faz surgir uma força eletromotriz. Força eletromotriz, gente, é um tipo de tensão elétrica. E a tensão, como sabemos, num circuito elétrico fechado, produz uma corrente elétrica. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando o Hand Spinner com seus ímãs se aproxima da bobina, fará surgir uma corrente elétrica na bobina, por causa da lei de Faraday. Ímã se aproximando de um ferro faz surgir uma corrente elétrica pela existência de uma força eletromotriz, se o circuito está fechado. Só que além da lei de Faraday, né, que tem essa expressão, ó, a variação do fluxo em um certo tempo, faz surgir a força eletromotriz. Só que aqui tem um sinal menos. Vamos tentar entender esse sinal menos. Esse sinal menos, gente, é por causa de uma lei que é praticamente do mesmo ano da lei de Faraday, a lei de Lenz. E o que é que diz essa lei de Lenz? Você já sabe que surgiu uma corrente. Aí a lei de Lenz vai dizer assim: o sentido da corrente induzida se opõe às causas que a originaram, ou seja, a variação do fluxo. Ou seja, essa corrente elétrica criada aqui vai se opor à variação do fluxo, vai se opor à aproximação do ímã. E aí, galera, um detalhe importante: quando o ímã se aproxima, a corrente tem um sentido. Quando o ímã se afasta, a corrente tem outro sentido. Mas por que, Carlos? Por causa da oposição. Ímã se aproximou, corrente elétrica tem um sentido. Ímã se afastou, corrente elétrica tem outro sentido. Para a questão, o que interessa é que essa corrente elétrica vai criar uma força que vai tender a parar o Hand Spinner. Oxe, não entendi. Galera, pensa comigo. Lei de Lenz, lei da oposição. Quando o Hand Spinner tenta se aproximar da bobina, a bobina cria uma corrente que, por sua vez, vai se opor ao que está acontecendo, ao movimento do Hand Spinner. Então, a tendência é que haja uma frenagem sobre o Hand Spinner por causa da lei do contra, a lei do Lenz. Tá certo? Olha o que eu escrevi, se vai fundamentar tudo isso. Quando o Hand Spinner gira próximo à bobina, está aqui, recapitula os dois slides anteriores, a variação do fluxo magnético no interior das mesmas origina uma força eletromotriz induzida, como vimos agora há pouco, lei de Faraday, e uma corrente elétrica alternada. Lógico que essa corrente elétrica é alternada porque ora se aproxima, ora se afasta o ímã do Hand Spinner. Aí o detalhe: o sentido dessa corrente se opõe a essa variação do fluxo, a lei de Lenz que vimos agora há pouco, cujo efeito prático se traduz em uma força que se opõe à rotação do Hand Spinner, de modo que o tempo de rotação será menor que 5 minutos. Galera, é uma tela muito importante. Aproximação do ímã, cria-se uma corrente elétrica, cujo efeito final vai se opor ao movimento do Hand Spinner. Então, se antes livre ele girava durante 5 minutos, agora vai girar menos de 5 minutos, porque vai ser freado. Ok? Esse é um primeiro aspecto importante no interior da bobina que surgiu uma corrente elétrica. Ok. Uma outra coisa que a questão vai tratar é o seguinte: transformador. Lembra que a questão falou no transformador? Vamos lembrar comigo transformador, lei de indução. Eu estou dando um exemplo prático da rede elétrica. Todo transformador tem a entrada, que é o primário, e tem a saída, que é o secundário. Para esse exemplo que eu estou dando aqui, eu estou botando uma tensão de 220 volts e estou botando aqui 10 voltas. E vou imaginar uma corrente de 10 amperes. Lembre comigo, já vimos hoje que potência é tensão vezes corrente. Se você multiplicar 220 por 10, dá 2.200 watts. Beleza, tudo bem. Essa potência no primário tem que ser igual à potência no secundário. É a mesma potência pela conservação de energia. Só que olha o detalhe, lá no secundário eu só tenho 5 voltas e o número de voltas é proporcional à tensão. Então, esse transformador ele está diminuindo a tensão de 220 para 110. Aqui só tem 5 voltas.
A corrente vai ter que ser o dobro. Não entendi por quê, Carlos. Você diminuiu a tensão e aumentou a corrente? Sim, porque a potência tem que ser a mesma. Ó, não é 2.200? Tem que ser 2.200. Então, o que é que um transformador faz? Ao mudar o número de voltas, ele muda a tensão. E ao mudar a tensão, muda-se a corrente para garantir que a potência seja a mesma, tá? Então, para essa questão aqui, o que é que vai acontecer agora? Vamos pensar um pouquinho. Temos o primário e temos o secundário aqui. E o detalhe interessante é que ele diz que o transformador é elevador de tensão. Então, o número de voltas aqui no secundário será maior. Por quê? Porque ele eleva a tensão. Mais voltas eleva a tensão. Então, para esse exemplo da questão, eu vou imaginar que aqui eu tenha 10 voltas e aqui 20, porque mais voltas, mais tensão. E vou imaginar uma tensão de 2 volts apenas, né? Não seria 220. Então, para uma tensão de 2 volts, vamos supor que a corrente seja 1 ampere. Se você multiplicar 2 por 1, dá 2 watts. A potência aqui também tem que ser 2, pela conservação de energia. Como a tensão aumentou para 4, a corrente terá que diminuir para 0,5. São valores fictícios, mas o que importa é que você entenda que se eu dobro a tensão, a corrente tem que cair a metade para que a potência seja a mesma. Tá? Olha o que eu escrevi. Como o transformador é elevador de tensão, maior número de voltas em seu enrolamento, a corrente elétrica alternada que vai percorrer o LED terá menor intensidade, porque a potência é a mesma, para garantir a conservação de energia. Então, veja, criou-se uma corrente aqui pelas leis de Faraday e Lenz, e a partir dessa corrente criada, tendo-se mais voltas no secundário, eu terei uma tensão maior e, consequentemente, uma tensão menor. Uma corrente menor, desculpe. Todas as vezes que você tem um transformador, ao aumentar o número de voltas, aumenta-se a tensão e, consequentemente, diminui-se a corrente para garantir a mesma potência. Então, de posse de toda essa informação e analisando calmamente as alternativas, vamos analisar agora. A corrente elétrica que percorre um enrolamento primário, qual é o primário? É o primeiro. Está aqui, ela é de 1 ampere. A corrente elétrica que percorrerá o enrolamento primário do transformador será de menor valor do que a corrente elétrica que percorre o secundário. Falso. Ela é maior. Veja, porque no secundário eu tenho mais voltas, mais tensão, a corrente é menor. Então, isso está falso. Letra B. O hand spinner vai demorar mais do que 5 minutos para parar, pois o campo magnético induzido na bobina aplicará uma força magnética sobre ele por causa dos ímãs. Gente, falso. Ele vai ser freado. Se é freado, demora menos que 5 minutos, que era o tempo que quando não tinha ímã. Portanto, a B é falsa. C. Se o LED acender, a corrente elétrica que o percorre será contínua ou constante. Não, gente, a corrente é alternada porque o hand spinner ora se movimenta, ora se aproxima, ora se afasta, alternando a corrente, portanto, também é falsa. Letra D. A corrente elétrica induzida na bobina irá produzir um fluxo magnético constante. Não. Se ela foi criada pela aproximação ou afastamento, a corrente elétrica é alternada, porque ora se aproxima, ora se afasta. Então, também está falso. E a letra E, a transformação da energia cinética, ou seja, de movimento do hand spinner em energia elétrica na bobina, é explicada pela lei de Faraday. E aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? Corretíssimo. Gente, a energia cinética de movimento do hand spinner, ao criar uma corrente elétrica, originou-se uma energia elétrica. Então, galera, lei de Faraday, energia cinética se transforma em energia elétrica. Verdadeiro, lei de Faraday. A variação do fluxo magnético decorrente do movimento do hand spinner, que é a energia cinética, origina uma força eletromotriz induzida, responsável pela corrente elétrica na bobina. Questão maravilhosa, letra E. Não deixa de revisar essa questão incrível, tá, gente? Questão completíssima de eletromagnetismo. Então vamos lá, questão de eletrostática agora. Um estudante realiza um experimento utilizando 2 moedas, um palito de fósforo, um balão de festa e um copo plástico descartável transparente. Primeiramente, ele coloca o palito de fósforo em equilíbrio sobre uma moeda posicionada na vertical, que se equilibra sobre a segunda moeda na horizontal. Em seguida,
cobre o sistema com um copo descartável. Em um outro momento, ele infla o balão e o esfrega no próprio cabelo. Por fim, ele aproxima o balão do palito de fósforo pelo lado de fora do copo plástico e movimenta o balão em volta do copo. Então ele pegou o balão, né, colocou a montagem lá do copo e foi movimentando o balão em volta do copo. Como resultado, o estudante observa que o palito de fósforo gira sobre a moeda, acompanhando o movimento do balão. A figura mostra o dispositivo montado. Então, de novo, ó, peguei uma moeda, né, e coloquei um palito habilmente colocado aqui. E um copo plástico. Peguei o balão, esfreguei no cabelo. E aí eu fui movimentando o balão vagarosamente e, como mágica, esse palito foi acompanhando sobre a moeda, né, devagarinho, de modo que não caia. Então a pergunta é, por que isso acontece? Antes de ver as alternativas, vamos revisar. Galera, quando eu esfrego o balão no cabelo, eu faço uma eletrização por atrito. Lembre o que é eletrização por atrito. Eu tenho dois corpos neutros de materiais diferentes e esfrego um no outro. Ao esfregar, elétrons de um deles vai para o outro. Então, neste caso, ó, o vidro ficou positivo. Então, se o vidro ficou positivo estando neutro, ele perdeu elétrons. Anote aí. Corpo neutro, ao perder elétrons, fica positivo. Pense assim, você está lá. Se você tirar toda a negatividade de você, você fica positivo. Então, o vidro ficou positivo. E a seda, que estava neutra, ao receber elétrons, fica negativa. O vidro sempre perde elétrons. Tem uma coisa chamada série triboelétrica. O vidro sempre vai ficar positivo, ou seja, o vidro sempre vai perder elétrons. Então, na eletrização por atrito, corpos neutros, ao serem esfregados um no outro, um deles fica positivo e o outro fica negativo. Sempre cargas de mesmo módulo e sinais contrários. É eletrização por atrito. Tá certo? Sempre se eletrizam com sinais contrários. E o outro tipo de eletrização existente na questão é a eletrização por indução. Você lembra que primeiro eu peguei o balão e esfreguei no cabelo, eletrização por atrito. E depois o que foi que eu fiz? Eu peguei aquele balão eletrizado e aproximei de um palito neutro. É o que está acontecendo agora na eletrização por indução. Vamos lembrar o que acontece na eletrização por indução. Esse corpo aqui, gente, ele está neutro. Cuidado, ele não está eletrizado. Para lhe mostrar, eu vou contar as cargas positivas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou contar as negativas. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está neutro. Quando uma carga positiva se aproxima, ela polariza o corpo, ou seja, separa negativa para um lado e positivo para o outro, mas continua neutro. Só que tem um detalhe. Como as cargas negativas estão mais próximas das positivas, essa força de atração, porque você sabe que positivo e negativo é atração, é maior do que a repulsão entre as positivas e as positivas. Então, deixa eu ver se eu entendi. Apesar de estar neutro, a proximidade entre o lado negativo e o bastão positivo faz com que a força seja maior. Quanto mais perto, mais força. E entre a positiva e positiva que tem uma repulsão, a força é menor porque está mais longe. Então, mesmo neutro, ocorre atração. É exatamente o que acontece. Esse positivo aqui é o balão que você esfregou no cabelo. E essa bolinha redonda aqui é o palito. Então, o palito é atraído pelo balão porque as cargas negativas dele ficam mais próximas. Então, eu acredito que com isso, nós já temos condições de ter a solução da questão. Vamos lá. Nesse caso, a eletrização do bastão por atrito com o cabelo do estudante, porque eu esfreguei, então o bastão por atrito com o cabelo do estudante. E ao aproximar o bastão carregado do copo descartável, eu estou falando em bastão, mas na realidade é a bola de encher, né? Então, ao aproximar a bola de encher carregada do copo descartável, há também a eletrização por indução no palito. Então, não é o bastão, é a bola. A bola esfregou no cabelo, adquiriu uma certa carga, digamos que seja positiva. Ao aproximar do palito, ela induz atração no palito e o palito acompanha o seu movimento. Esse fenômeno exatamente faz com que o palito acompanhe o movimento do balão, pois está com cargas internas separadas, sendo as cargas contrárias do balão mais próximas a ele, causando assim a atração. Então, letra D.
o balão se eletriza após atrito com o cabelo, por atrito, e ao se aproximar do palito, ela vai atrair por indução eletrostática. Letra D, questão experimental interessantíssima. Vamos agora a uma questão de cinemática. Nós não podemos perder uma questão dessa, viu, gente? Situado na costa peruana, Chanquillo, o mais antigo observatório das Américas, é composto por 13 torres que se alinham de norte a sul ao longo de uma colina. Em 21 de dezembro, quando ocorre os solstícios de verão no hemisfério sul, o Sol nasce à direita da primeira torre sul, na extrema direita, a partir de um ponto de observação definido. À medida que os dias passam, a posição em que o Sol nasce se desloca entre as torres 1 à esquerda norte. Observando-se qual torre coincide com a posição do Sol ao amanhecer. Em 21 de junho, que é o solstício de inverno no hemisfério sul, o Sol nasce à esquerda da última torre da extrema esquerda. E à medida que os dias passam, vai se movendo rumo à direita para reiniciar o ciclo no dezembro seguinte. Observe que de junho a dezembro são 6 meses aproximadamente. Então está aí o desenho de norte a sul, os dois solstícios, que tem uma separação de 6 meses entre eles. Sabendo que as torres de Chanquillo se posicionam ao longo de 300 metros do eixo norte e sul. Então, gente, de norte a sul, nós temos 300 metros de distância. A velocidade escalar média com qual a posição ao nascer do Sol se desloca através da torre é de aproximadamente. Galera, questão simples sobre velocidade média. Vamos aos dados. Entre os dois solstícios, um em junho e outro em dezembro, temos aproximadamente 6 meses, ou seja, 180 dias. Então, galera, eu tenho que percorrer 300 metros, eu não, o Sol, né? Eu tenho que percorrer 300 metros em 180 dias. Velocidade média, você sabe, ΔS por ΔT. ΔS, 300 metros, que é a distância entre o norte e o sul, entre as torres, em 180 dias. Cuidado com essa divisão aqui, né, gente? 300 por 180 dá aproximadamente 1,6 metros por dia, né, galera? Não é por minuto. Conserte aí, não é por minuto, ó, é metros por dia. Metros por dia, portanto, a alternativa B de bola. E aí, gente, às vezes a gente tem questões um pouco mais simples no Enem, então você tem que ficar ligado a esse detalhe aí, tá bom? Trago para vocês agora uma questão sobre trabalho da energia mecânica junto com calorimetria. Então vamos lá. Blindagem rápida ganha força no Brasil, mas pode ter armadilhas. Em vez da manta balística convencional, a blindagem unidirecional usa tecido formado por várias camadas de aramida, também conhecida como Kevlar, dotada de fios paralelos e sobrepostos de forma perpendicular. Essa malha dissipa melhor a energia e é mais maleável, dispensando lâminas de aço nas extremidades. O nível de proteção é o 3A, o máximo permitido por lei para uso civil, que deve suportar disparos de submetralhadoras 9 mm e pistolas Magnum de calibre 44, cuja velocidade de disparo é de aproximadamente 400 metros por segundo. Está aí as informações das fontes. No desenvolvimento de um sistema de blindagem, é necessário que um projétil de chumbo de uma Magna 44 a 27 graus Celsius derreta e pare completamente após atingir a blindagem do veículo. Considere que a temperatura de fusão do chumbo é 327 graus Celsius. O calor específico do chumbo, 0,03 calorias por grama vezes grau Celsius. E o calor latente de fusão do chumbo, 6 calorias por grama. Então, a fração máxima do calor que deve ser absorvido pela blindagem no impacto é aproximadamente igual a... Então, veja que nós temos uma velocidade que vai estar relacionada com o calor. Tá? Ele quer saber qual é a fração do calor que é absorvido pela blindagem. Galera, tem que ter muito cuidado nessa questão. É uma questão muito perigosa. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a energia cinética do projétil, porque é essa energia cinética que vai ser convertida em calor. Como é que eu calculo a energia cinética? A massa não foi dada, mas a velocidade foi. Então, a energia cinética, em função da massa, é calculada por massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Quando eu jogo na fórmula, eu vou ter m vezes 400 ao quadrado sobre 2,
400 ao quadrado é 160 mil, gente. Então, essa energia cinética é 80 mil vezes m. Só que tem um detalhe muito perigoso nessa questão. Quando nós estudamos mecânica, nós estudamos a massa sempre em quilograma, a velocidade sempre em metros por segundo e a energia cinética em joule. Então, atenção, energia cinética tem que seguir massa em quilograma, velocidade em metros por segundo e a energia cinética em joule. A massa não foi dada, mas ela tem que estar em quilograma por causa do sistema internacional na parte de mecânica. Por que eu estou tão preocupado com isso? Pelo seguinte detalhe. Os dados que foram dados para a parte de calorimetria, eles estão em unidades que não são do sistema internacional. Caloria não é do sistema internacional. Grama não é do sistema internacional. Então, eu vou precisar transformar caloria para joule para poder compatibilizar com a energia cinética lá da mecânica e o grama para quilograma pelo mesmo motivo. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Primeiramente, você sabe que 1 kg tem 10 a terceira gramas. A gente aprendeu isso no nosso curso de matemática básica, na nossa aula 5. Toda vida que você quer transformar as unidades, você trabalha com potência de 10. Então, vamos lá. Se 1 kg tem 10 a terceira grama, 1 grama terá 10 a menos 3 kg. Gente, é só inverter. Se 1 kg tem 10 a terceira gramas, 1 grama, inverte. Fica 10 a menos 3 kg. Então, no lugar desse grama aqui, gente, eu vou colocar 10 a menos 3 kg para poder transformar de grama para quilograma. E a caloria foi dado no enunciado que ela vale 4,2 joules. Então, olha o que está de amarelo. Caloria 4,2 joules e grama 10 a menos 3. Vamos trabalhar com esses números aqui agora. Ó. O 10 a menos 3 ele passa positivo. Toda vida que você tiver uma potência no denominador, ao subir, troca o sinal do expoente, ficando 10 a terceira. Vamos fazer essa continha aqui, 0,03 vezes 4,2 vezes 10 a terceira. Quando você multiplicar aqui, gente, vai ficar 126, porque 10 a terceira é 1000. 0,03 vezes 4,2 vezes 1000, garanta você que dá isso aqui, 126. Observe que agora o calor específico ficou totalmente no sistema internacional para que eu possa relacionar com a energia cinética. Joule por quilograma vezes grau Celsius. Vamos fazer a mesma coisa para o calor latente de fusão do chumbo. Caloria por grama fazendo a mesma coisa. Caloria tem 4,2 e o grama tem 10 a menos 3 kg. Olha a continha que eu fiz de novo, 10 a menos 3 passou para cima, 6 vezes 4,2 vezes 1000 me dá 25.200 joule por quilograma. Pronto. Estando agora calor específico e o calor latente no sistema internacional, por causa da energia cinética, e sabendo ainda que a temperatura inicial é 27 e a final é 327, temos condições então de saber quanto de calor foi absorvido. E como é que eu faço isso? Bom, com as unidades já transformadas para o sistema internacional, eu tenho que a energia térmica absorvida pelo projeto será a soma de dois calores, o sensível, que é sua temperatura variada de 27 a 327, e a questão disse que o chumbo derreteu. E se derrete é o calor latente. Então, relembrando, calor sensível, variação de temperatura. Calor latente, mudança de estado físico. Você ainda lembra das fórmulas? Qual é a fórmula do calor sensível? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E a fórmula do calor latente? Massa vezes o calor latente de fusão. É só substituir os valores. Calor específico, 126. Variação de temperatura, gente, 327 menos 27. E o calor latente de fusão, 25.200. A massa eu não tenho. Então, ficamos 37.800 vezes m, mais 25.200 vezes m. Veja que aqui dá 300 vezes 126, dá isso aqui. Somando aí, gente, o calor, a energia térmica absorvida pelo projeto foi 63.000 m. Agora preste atenção ao que ele perguntou. Ele quer saber quanto desse calor foi absorvido pela blindagem. Ora, é simples. Se a energia cinética da bala é 80.000 e o calor que foi absorvido pelo projeto é 63.000 m, quanto foi absorvido pela blindagem? O que sobrou. A diferença entre eles. Então, o calor absorvido pela blindagem é a diferença da energia cinética do projétil e o calor que foi absorvido para derreter o chumbo. A diferença é 17.000 m.
Tendo essa diferença, vamos ao que ele quer. Ele quer saber qual é a fração máxima do calor que foi absorvido pela blindagem. Gente, qual foi o calor absorvido pela blindagem? 17.000. Qual é a energia cinética do projeto? 80.000. Então, dos 80.000 M, que é a energia cinética inicial, apenas 17.000 foi absorvido pela blindagem, porque 63.000 M foi colocado para derreter o chumbo lá. Então, a fração 17.000 dividido por 80.000, cortando M com M, me dá aproximadamente 0,21, que seria em torno de 21%, evidentemente. Portanto, a alternativa C. Galera, apesar de ser uma questão difícil, eu gosto muito dessa questão, porque ela mostra ao aluno que quando você tem questões envolvendo mecânica com calorimetria, na calorimetria você tem que trabalhar com o sistema internacional. Então, revise essa questão com as considerações que eu fiz para você, tá bom? Outra questão que envolve mecânica com calorimetria, mas na parte de potência. É sempre um assunto muito importante para o Enem e as escolas militares. De um modo geral, Olimpíadas também. Questão geral. O carro flex é capaz de funcionar com dois combustíveis, gasolina e etanol hidratado. Os engenheiros brasileiros desenvolveram um inovador software automotivo para a regulagem da injeção do combustível, que melhorou a eficiência dos motores e proporcionou o sucesso comercial dos veículos flex. Considere um carro flex abastecido com etanol, que é o nosso álcool, né? Que viaja em uma rodovia com velocidade constante igual a 100 km por hora. Para manter essa velocidade, o motor desenvolve uma potência de 22 kW. Olha que informação legal, né, gente? Sabendo que o rendimento típico de um motor flex é 36%, viu como o rendimento é baixo do motor de um carro? 36%, muito bem. E que o poder calorífico do etanol hidratado é aproximadamente 5.500 calorias por centímetro cúbico. Professor, não entendi não. Cada centímetro cúbico queimado de etanol, gente, libera uma energia de 5.500 calorias. Podemos afirmar que a energia necessária para manter a velocidade do carro constante, naqueles 100 km por hora, durante 1 minuto, e o consumo de combustível em quilômetros por litro valem respectivamente. Uma questão belíssima do ponto de vista prático. É uma questão inédita, né? Talvez você ainda não conheça essa questão. Então, assim como na anterior, o nome do jogo é paciência. Vamos fazer bem devagarinho. Foi dado que uma caloria tem 4 joules e 1 centímetro cúbico, gente, corresponde a 1 mililitro, que é a milésima parte do litro, 10 a menos 3 litros. Então, guarde essas duas informações. Então, tá aí as alternativas, né? A, B, C, D e E. Pronto. Então, vamos fazer a questão de forma bem lenta, passo a passo. A primeira coisa que eu vou calcular é a energia necessária para manter a velocidade constante, ou seja, a energia útil. Por que energia útil? Porque é a energia que está sendo realmente utilizada para o carro se mover em cada minuto. Quais são os dados? A potência útil, aquela realmente desenvolvida pelo motor do carro, é 22 kW durante 1 minuto, 60 segundos, porque eu estou calculando a energia por minuto. Carlos, que fórmula relaciona potência, o que você quer, que é a energia útil e o tempo? Você já aprendeu nas nossas revisões anteriores que a potência é a divisão da energia pelo tempo. Passando o tempo para o outro lado, eu posso dizer que energia, potência vezes tempo. Au! Muito legal, Carlos. Então, a energia útil durante 1 minuto será 22 vezes 60. Observe, evidentemente, que isso vai me dar quilojoule. Carlos, toda vida que a potência é em watts e o tempo é em segundo, a energia é em joule. Mas como aqui a potência está em kilowatt, a energia vai ser em quilojoule. Então, essa é a energia necessária para manter a velocidade constante por minuto, 1.320 quilojoules. Perfeito? Muito bem, Carlos. Carlos, eu tenho como calcular a energia total fornecida pelo combustível, porque essa energia aí é a energia que o carro precisa para se mover. Mas o combustível forneceu mais, né? Forneceu. Porque o rendimento foi só de 36%, lembra? Então, como é que a gente calcula a energia total? A energia útil eu acabei de calcular, 1.320 kJ. A energia total pode ser calculada a partir do rendimento, 36%,
Que fórmula relaciona útil com total? Isso, o rendimento é a energia útil pela energia total. Ora, o rendimento é 36%, a energia útil já calculada é 1.320. Vamos calcular a energia total. 36% é 36 sobre 100, igual a 1.320 pela energia total. Fazendo aí o cruz credo, né? 36 vezes a energia total é igual a 100 vezes 1.320, dá 132 mil. Então, calculo que a energia total vai me ser 11.000 sobre 3. Aqui não é um U, aqui é um T, tá, gente? Aqui é energia total. Conserta aí. É T, energia total. Olha, gente, o que foi que eu fiz aqui? Eu dividi por 12. Isso é opcional, mas é para facilitar a escrita do número. Então, 132 mil dividido por 12 e 36 dividido por 12. Você poderia ir um pouquinho mais devagar. O importante é chegar na energia total. Repito, aqui é ET, 11.000 sobre 3 kJ. Essa é a energia total. Vamos parar um pouquinho. Quem fornece essa energia? O etanol. Essa energia é fornecida pelo etanol. Aí vamos lá agora. Como é que eu vou calcular então o volume consumido de combustível? Ora, foi dado que o etanol fornece um poder calorífico de 5.500 calorias por centímetro cúbico. Vamos transformar para as unidades do Sistema Internacional, como eu fiz na questão anterior. Foi dado no enunciado que uma caloria tem 4 joules e também foi dado que 1 centímetro cúbico tem 10 a menos 3 ml. Na realidade, 10 a menos 3 litros, tá? Pronto, gente, já consertei, já botei 10 a menos 3 litros, tá bom? Então, 1 centímetro cúbico tem 10 a menos 3 litros. Então, vamos só lá. O 10 a menos 3 passa positivo, né? Já vimos na questão anterior que quando eu tenho uma potência negativa, sobe positivo. Então, vai ficar 5.500 vezes 4 vezes 10 a terceira. Fez a conta, Carlos? Dá 22.000. Aí, olha, o 10 a terceira, eu vou botar aqui o quilojoule. Então, eu tenho que o poder calorífico é 22.000 quilojoules por litro. Mas veja, agora vai ficar fácil calcular o volume consumido de combustível. Por quê, Carlos? Lembra que nós acabamos de calcular a energia útil em 1 minuto? A energia útil não, a energia total, 11.000 sobre 3 kJ. Essa aqui é a energia total. E essa energia total é fornecida pelo combustível. Como o combustível me fornece 22.000 kJ por litro, eu acho que uma regrinha de 3 vai me dar o volume consumido de combustível. De fato, Carlos, 1 litro equivale a 22.000 kJ. Está aqui, ó. O combustível, cada litro, fornece 22.000. Então, que volume fornecerá aquela energia que você calculou agora há pouco, né? 11.000 sobre 3. Vamos fazer aqui o cruz credo? Vamos lá, então. Ó. Faz aí para mim. 22.000 vezes volume é igual a 11.000 sobre 3. Volume é igual a 11.000 dividido por 3 vezes 22.000. Galera, um momento importante agora. Alguns alunos podem estar se perguntando por que eu não dividi 11.000 por 3. Dá uma dízima. Anote aí. Ao fazer questões de cálculo em que dá uma dízima, é sempre preferível, se não for a resposta final, deixar em forma de fração. 11.000 por 3 é muito melhor de trabalhar do que a dízima que você vai obter aí, 3.666,66. Não faz isso não, tá? Sempre deixe em forma de fração. Até porque aqui acontece um presente para você. 11.000 e 22.000 eu posso simplificar. Pode, Carlos? Pode. Eu posso simplificar 11.000 com 22.000? Veja se você entende o que eu vou fazer agora. Ah, entendi, Carlos. Você dividiu em cima e embaixo por 11.000, de fato. Para simplificar, né, gente? 11.000 dividido por 11.000 dá 1. 22.000 dividido por 11.000 dá 2. Então, fica 1 sobre 6 litros. Então, em cada minuto, o combustível consumido foi 1 sobre 6 litros. Deixa em forma de fração também, que vai dar outra dízima. Pronto. Se eu já tenho o volume consumido 1 sobre 6 litros, para calcular o consumo, que é o que a questão pede, em quilômetros por litro, eu tenho que saber quantos quilômetros o carro andou em 1 litro. Agora sim você vai usar a velocidade que foi dada. Lembra que a velocidade é 100 km por hora? E durante 1 minuto eu tenho 1 sobre 60 horas, né? Como é que eu transformo de minuto para hora? Galera, se uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 1 sobre 60 horas. Então, vamos encontrar a distância percorrida em 1 minuto, já que eu tenho o volume consumido em 1 minuto.
Velocidade é ΔS sobre ΔT, a questão lá do solstício que a gente fez agora há pouco. Então, eu posso isolar ΔS como sendo velocidade vezes tempo. Então, ΔS é 100 vezes 1 sobre 60. Simplificando isso aí, né, gente? Eu tenho 10 sobre 6 quilômetros. Veja, agora já temos condições de fazer a questão na sua parte final, calculando o consumo de combustível em quilômetros por litro. Como é que eu faço isso? Tenho a distância, 10 sobre 6 quilômetros, e tenho o volume consumido, que é 1 sobre 6 litros, tá? Não é minuto, é litros. Então, vamos lá. ΔS sobre o volume, 10 sobre 6, dividido por 1 sobre 6 litros. Fez a continha, 10 sextos vezes 6 sobre 1. Como é que eu faço a divisão de fração, Carlos? Conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Corta 6 com 6, está aí 10 km por litro, tá? Aqui é litro, né, gente? Não é minuto, conserte aí. 10 km por litro. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Carlos, que questão complicada. Pois é, questão muito interessante, porque ela mostra na prática como calcular o consumo de combustível, tá? Vamos agora então na nossa nona questão falar um pouquinho de energia mecânica. Helena, cuja massa é 50 kg, pratica o esporte radical bungee jump. Em um treino, ela se solta da beirada de um viaduto, com velocidade inicial nula, presa a uma faixa elástica de comprimento natural 15 metros e constante elástica 250 newtons por metro. Quando a faixa está esticada 10 metros além de seu comprimento natural, o módulo da velocidade de Helena é... Carlos, que questão massa! A gravidade é 10 e a faixa é perfeitamente elástica. Sua massa e efeitos dissipativos devem ser ignorados, ou seja, eu não vou considerar atritos, ou seja, a energia mecânica vai se conservar. Então, qual vai ser a velocidade dela? Esse é o desenho esquemático. Helena, simbolizada por essa bolinha, pula do ponto A. A corda não deformada tem 15 metros e ela deformou a mola de 10 metros. Observe que eu vou colocar o nível de referência quando ela está deformando a mola de 10 metros. Eu não preciso colocar o nível de referência na água, eu vou colocar onde ela vai estar com a deformação de 10 metros. O nível de referência sempre é colocado no ponto em que você quer alguma informação, o mais baixo possível. Na deformação da mola de 10 metros, eu coloco meu nível de referência. Obviamente, se você somar 10 com 15, você terá 25 metros em relação ao nível que você está tomando como referência. E agora, o que é que eu vou fazer, Carlos? Vou aplicar a energia mecânica entre os pontos A e B. Energia mecânica em B, onde a mola está deformada de 10 metros, é igual à energia mecânica em A, que é onde a Helena saltou. A energia mecânica em B é a soma da cinética no ponto B mais o potencial no ponto B. E a energia mecânica em A é a soma da cinética em A com a potencial em A. Você ainda lembra que a energia mecânica é cinética mais potencial? Muito bem, cara. Carlos, por que a energia cinética em A é zero? Porque ela partiu do repouso, gente. Tá? Carlos, zerei. A energia cinética em B, gente, eu não sei quanto é. É o que ele quer, né? Ele quer saber qual a velocidade, ou seja, a energia cinética. mvb ao quadrado sobre 2. No ponto B, não tem a energia potencial gravitacional. Tem não, porque você considerou seu nível de referência à altura zero. Mas lembre que tem outro tipo de energia potencial. Anote aí, gente. Toda vida que tiver uma mola deformada, você tem energia potencial elástica. Carla, então eu tenho energia potencial elástica aqui, kx ao quadrado sobre 2. Muito bem, mas não tem a gravitacional. Mas no ponto A não tem mola, mas tem altura. Então eu tenho a energia potencial agora não elástica, mas sim gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura de A. Parece que os dados eu já tenho. Quais são os dados? Vamos relembrar. A massa de Helena, 50 kg, a gravidade do local, 10 metros por segundo ao quadrado, a constante elástica da mola, 250 newtons por metro, a altura em relação ao nível de referência, 25 metros, que é os 15 metros da mola não deformada, mais os 10 metros da deformação. E x, que é a deformação da mola. Então, todos esses dados eu vou substituir aqui. Atenção, já fiz isso. Ó. Massa 50, K 250, x é 10, massa 50, gravidade 10 e a altura do A
no ponto A, 25 metros. Vamos fazer a continha agora comigo bem devagarinho? Vamos lá. Como é que eu faço essa conta? 50 dividido por 2 é 25. 250 vezes 100, primeira potência, né? Igual a, quanto é que dá isso aqui? 12.500. Atenção agora para uma surpresa. 25b ao quadrado mais isso aqui dá 12.500. Galera, olha que coisa incrível. Passando 12.500 para o outro lado dá zero. Ou seja, a velocidade tem que ser zero, né? Porque 0 dividido por 25 é zero. Ou seja, a velocidade de Helena, quando deforma a mola de 10 metros, é zero. Observe que, coincidentemente, essa é a deformação máxima da corda. Isso não foi dito no enunciado, mas como a velocidade deu zero, é a conclusão que eu chego. A deformação máxima da mola é máxima, 10 metros. Por isso que a velocidade deu zero, que nós calculamos essa velocidade. Portanto, letra A. E um detalhe muito importante que já foi questão do Enem. Galera, como seriam as energias potencial, cinética e elástica desde o ponto A até o ponto B? A gravitacional é uma relação linear, massa vezes gravidade vezes altura. Então, ela diminui ao longo dessa linha amarela. Ó. U gravitacional, esse U é de energia. Ela vai diminuindo em uma reta decrescente. A energia elástica só existe a partir dos 15 metros, né? E ela aumenta de forma parabólica. Por quê? Lembra que a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2? Beleza. Então, a vermelha é a energia elástica com cavidade para cima. Sobre a energia cinética é interessante. No trecho em que não tem elástica, é uma reta crescente. Só que quando chega nos 15 metros, como a elástica é uma concavidade para cima, ela vai ser ao contrário da energia potencial elástica com cavidade para baixo. De modo que em 25, ó, ela zera, assim como a gravitacional. Então, veja como é interessante essa análise dos gráficos. A gravitacional sempre uma reta decrescente, a elástica uma parábola de concavidade para cima quando tem deformação da mola, e a cinética, no trecho que não tem mola, uma reta crescente, e onde tem mola, uma parábola com a concavidade para baixo, para se opor à elástica, tá bom? Então, grave esse gráfico aí, que é muito interessante, ok? Então, vamos agora ver uma questão de ótica. Que questão maravilhosa, Carlos, essa questão de ótica. Um hipermétrope não consegue ver com nitidez objetos situados a uma distância menor que 1 metro. A pessoa que tem hipermetropia, gente, ela precisa afastar o objeto para que ela veja nitidamente. Para que ele possa ver com clareza a uma distância de 25 centímetros, seus óculos devem ter convergência ou vergência, são sinônimos, tá? Convergência ou vergência em dioptrias igual a. Então vamos lá. O hipermétrope só vê além de uma certa distância, 1 metro. Só que eu quero que ele veja 25 centímetros. Então eu tenho que dar um óculos para ele. E ele quer saber qual é a vergência desse óculos. Então, primeiramente, vamos mostrar o que é a hipermetropia. Para objetos localizados muito distantes, a imagem se forma depois da retina. Então, anote aí. Hipermetropia, defeito visual, que para objetos distantes, a imagem não se forma nitidamente, porque ela está se formando depois da retina. Muito bem, Carlos. Ok. Carlos, e como é que eu vou corrigir, então, a hipermetropia? Atenção agora que é um momento importante. Anote aí. Dá uma pausa no vídeo e anote isso. O que é PPN? É o ponto próximo de uma pessoa que tem visão normal. Geralmente, por convenção, 25 centímetros. Mas a questão eu tenho que dizer a você. Então, uma pessoa de visão normal consegue ver a partir de 25 centímetros. O que é ponto próximo em física? Ponto a partir do qual eu consigo ver nitidamente, 25 centímetros. Só que quem tem hipermetropia só consegue ver além de 25 centímetros. Para esse caso mostrado, é 1 metro. Tá certo? Então, qual a lente que vai corrigir isso? Por que a lente tem que ser convergente? Preste atenção ao detalhe que está acontecendo aqui. Vou dizer bem devagarinho. Para um objeto que está a 25 centímetros, a lente corretiva faz com que a imagem seja projetada na retina. Mas para isso acontecer, ela converge a luz, ela desvia, de modo que o cristalino do olho identifique que a imagem está no ponto próximo do olho míope.
de uma maneira mais simples. O que é que essa lente vai fazer? Vai pegar um objeto que está a 25 centímetros e colocar ele a 1 metro, para que assim o hipermétrope consiga ver. Então ele engana o olho, a lente, entendeu? De modo que o cristalino jogue na retina. É isso que acontece na hipermetropia. Então, de uma maneira mais simples, de um objeto que está a 25 centímetros, a lente corretiva joga para o ponto próximo do hipermétrope, localizado a 1 metro. Se você analisar direitinho, esse é o esquema típico de uma lupa. Atenção! Para fazer questões de cálculo de divergência de hipermetropia, é como se você estivesse fazendo uma questão de lupa, tá certo? Ou lente de aumento. E aí você lembra que na lupa, igualzinho ao espelho côncavo que a gente viu na revisão 4, o objeto tem que estar entre o foco e a lente. Então, do mesmo jeito que o espelho côncavo, aquele da maquiagem da Afrodite da revisão 4, o objeto tem que estar entre o foco e a lente, na lupa, ele também está lá no espelho, é entre o foco e o espelho, né? Para maquiagem. Aqui é entre o foco e a lente, tá certo? A mesma situação lá da maquiagem. Então, de um objeto localizado entre o foco e a lente, eu tenho uma imagem formada aqui. Vamos lembrar como é que funciona a lente? Traça um raio de luz e ele converge passando pelo foco. E o outro passa direto pelo centro óptico sem sofrer desvio. Duas propriedades importantes das lentes. Da cabeça do objeto, eu lanço um raio de luz que passa pelo foco, e da cabeça do objeto, eu jogo um raio de luz que passa pelo centro óptico. Esses dois raios de luz, como eles estão abrindo, eu dou ré, formando uma imagem lá atrás, uma imagem o quê? Virtual, direita e maior, tal como a maquiagem lá nos espelhos, ok? E aí, P seria o ponto próximo do olho normal, que é onde o objeto realmente está, e o P' seria o ponto próximo da pessoa com hipermetropia, com um detalhe muito interessante. Toda imagem virtual P' é negativo. Então, anote aí. Na hipermetropia, ao fazer a questão, o ponto próximo do olho normal é sempre o P, e o ponto próximo da pessoa com hipermetropia é o P', sempre negativo. Neste caso, 1 metro menos 1 metro. E aí, é só usar a fórmula de Gauss. Lembra da fórmula de Gauss? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E o detalhe que você não pode esquecer, gente. 1 sobre o foco é a vergência. Dioptria. Então, 1 sobre o foco é a vergência. Então, para hipermetropia, eu faço vergência é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É lógico que nesse momento você pode dizer, Carlos, eu posso decorar então que os graus de uma hipermetropia eu sempre posso usar essa fórmula? Parabéns, pode. Onde P é o ponto próximo do olho normal e o P' é o ponto próximo da pessoa que tem hipermetropia, só que ele entra negativo na fórmula. E um detalhe importante, como a vergência em dioptria tem que estar relacionada ao sistema internacional, os valores não podem ser em centímetros. Ou seja, por isso que eu converti, né? 25 centímetros para 0,25 metros. A dioptria é o inverso do metro, então tem que ser em metro. Então, fazendo a continha, 1 sobre 0,25 menos 1 sobre 1. 1 sobre 0,25, gente, dá 4. 1 sobre 1 é 1. Então, a vergência da lente que corrige a hipermetropia é mais 3 dioptria. Lembre, vergência positiva significa lente convergente. E você sabe que a lente que corrige a hipermetropia é uma lente convergente, portanto, vergência positiva. Na nossa revisão de física, edição 1, eu fiz uma questão com miopia. Lá, a vergência era negativa. Tá certo? Muito bem. Galera, então letra C. Gente, vamos então às duas questões finais. A nossa aula será um pouquinho maior que as duas anteriores, que deram em torno de 1 hora e 20 minutos. Vamos avançar hoje. Um experimento foi feito com a finalidade de determinar a frequência de vibração de um diapasão. Um tubo cilíndrico aberto em suas duas extremidades foi parcialmente imerso em um recipiente com água e o diapasão vibrante
foi colocado próximo ao topo desse tubo, conforme figura 1. O comprimento L da coluna de ar dentro do tubo foi ajustado movendo-o verticalmente. Então tá aí, gente, tem um diapasão que está vibrando. E alguém percebeu que dentro do tubo, quando se atingir uma altura de 10 centímetros aqui, né, a distância entre a extremidade superior e o nível da água, isso aqui começava a vibrar. O que é ressonância em física, gente? É a vibração de um sistema físico quando a frequência da fonte é igual à frequência do sistema. Então, com 10 centímetros, eu tenho a chamada primeira ressonância, ou seja, primeira vibração. A água fica bem agitada. Verificou-se que o menor valor de L, para o qual as ondas sonoras geradas pelo diapasão são reforçadas por ressonância dentro do tubo, foi de 10 centímetros, conforme você acabou de ver na figura 2. Considerando que a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo, é correto afirmar que a frequência de vibração do diapasão é... Galera, primeiramente, vamos relembrar o que são ondas estacionárias. Já mostrei isso na nossa revisão 4, mas vou repetir aqui. Ondas estacionárias são aquelas obtidas pela interferência de duas ondas iguais que se propagam no mesmo meio em sentidos contrários. Por exemplo, eu lanço uma corda, ela bate e volta. E aí formando ondas que estão indo e vindo. Nas regiões mais altas eu tenho os ventres, interferência construtiva, e nas regiões que ficam no eixo horizontal, eu tenho os nós, interferência destrutiva. Qual o detalhe importante, gente? O comprimento de onda pega duas barrigas, ó, né? Uma barriga subindo e uma descendo, que é o comprimento de onda, que está aqui. Ó. O comprimento de onda é o lambda, pega exatamente duas barrigas. Então, cada barriguinha vai ser metade de um comprimento de onda. Nunca esqueça disso. Quando se formam barrigas, cada barriga é a metade do comprimento de onda. E entre um ventre e um nó, metade da barriga, eu teria lambda sobre 4. Então, de novo, em ondas estacionárias. Entre dois nós, eu tenho lambda sobre 2, e entre um ventre e um nó, eu tenho lambda sobre 4. Isso será decisivo nessa questão que envolve os tubos sonoros. Porque, veja, por que eu posso classificar isso aqui como um tubo sonoro? Deixa eu só voltar aqui, gente, para a gente mostrar. Ó. Todas as vezes que ele é aberto de um lado e fechado no outro, eu tenho um tubo sonoro fechado. Então, anote aí, o que é um tubo sonoro fechado? Aberto de um lado e fechado do outro. Tá certo? Muito bem, Carlos, entendi. Então, vamos lá, né, Carlos? Baseado nisso aí, tem uma extremidade fechada, que é o nó, e um ventre. Isso é o que nós chamamos do tubo sonoro fechado. Tubo sonoro fechado trabalha com o par ventre-nó. E você sabe que de um ventre para um nó, como acabamos de ver aqui, né? Ó, de um ventre para um nó eu tenho lambda sobre 4. É como se fosse o padrão genético dos tubos. Então eu estou vendo que o comprimento do tubo para o primeiro modo de vibrar, por que primeiro modo? Porque é a primeira maneira de fazer aberto e fechado. É um ventre para um nó, lambda sobre 4, que é o que eu fiz aqui. Observe que a próxima maneira possível de ter ventre e nó é eu formar uma barriga e metade da barriga, ou seja, 3 lambda sobre 4. Esse é um detalhe importante. Anote aí. No tubo sonoro fechado, o par ventre-nó vale lambda sobre 4. A outra maneira possível de ter um aberto e outro fechado é se eu faço uma barriga inteira e metade da outra barriga. Então, observe que isso aqui me daria 3 vezes ventre e nó. Por quê, Carlos? Porque de um ventre para um nó é lambda sobre 4. Então, vamos lá. Ventre para nó, lambda sobre 4. Ventre para nó, lambda sobre 4. Ventre para nó, lambda sobre 4. Então, o comprimento do tubo seria 3 vezes lambda sobre 4. Que seria, então, o terceiro harmônico. Por que é que não existe segundo harmônico? Porque o que define o harmônico é a quantidade de ventres nós. Como aqui tinha só um e aqui tem 3, é o terceiro harmônico. Não existe segundo harmônico em tubos fechados. O próximo harmônico é o quinto e não o quarto. Por quê, Carlos? Porque, veja, pelo mesmo modo, ventre, nó. Eu teria ventre e nó uma vez, ventre e nó outra vez, ventre e nó outra vez, ventre e nó e ventre e nó é o quinto harmônico. Então, no tubo fechado, você só tem harmônicos ímpares, primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono.
E eu posso demonstrar, inclusive, como se calcula a frequência. Você sabe que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Mas olha o detalhe. Quanto é que vale o comprimento de onda? Ó, eu vou passar esse 4 multiplicando para o outro lado, viu? Ó, 4L, tá vendo? Ó, que fica 4L, substituir aqui 4L. Isolando a frequência do primeiro harmônico, V sobre 4L. Então, se você quiser saber qual é a frequência do primeiro modo de vibração de um tubo fechado, é só usar essa fórmula que eu demonstrei. Vamos fazer o terceiro harmônico? Como é que seria? Velocidade é o comprimento de onda 2 vezes a frequência 2. Agora, cuidado. Ó, atenção. Atenção agora, velocidade será 4L sobre 3 vezes F2. Quando eu calculo F2, 3 vezes sobre 4L. O segundo modo de vibração corresponde ao terceiro harmônico, 3 vezes sobre 4L. E, fazendo agora o quinto harmônico, lambda 3 vezes F3, eu teria... Quem é o lambda 3? Vamos isolar o lambda, Carlos. Fica 4L sobre 5. 4L sobre 5, isolando a frequência aqui, ficaria 5 vezes sobre 4L. Vamos deixar bem claro uma coisa. F1 é a frequência do primeiro harmônico. F2 é o terceiro harmônico por causa do 3. E o F3 seria o quinto harmônico por causa do 5. Eu estou colocando F1 e F2 e F3, mas lembre, F1 é o primeiro, F2 é o terceiro e F3 é o quinto harmônico. Tá bom? Então, isso aqui são as fórmulas para calcular os harmônicos. Carlos, como é que eu vou calcular, então, a frequência no interior do tubo para essa situação? Galera, essa situação é a primeira ressonância. Vamos voltar aqui. Eu estou aqui, ó. Primeira ressonância. Tá vendo que essa figurinha corresponde exatamente a essa aqui? Como é que se calcula a frequência, então, Carlos? Primeiro harmônico, V sobre 4L. Substituir a velocidade por 340, comprimento por 0,1. Por que 0,1? Porque o comprimento tem que ser em metro, né, gente? Porque a velocidade está em metros por segundo. Calculei, então, a frequência, 340 por 0,4, frequência do diapasão 850. Carlos, então quer dizer que quando eu pegar uma questão de tubo sonoro fechado, basta identificar o harmônico e usar a fórmula. Como essa configuração é o primeiro harmônico, eu uso V sobre 4L. Se eu tivesse um desenho, Carlos, igual a esse, eu usaria qual fórmula? 3 vezes sobre 4L, que é o terceiro harmônico. E se eu tivesse uma figura igual a essa, eu usaria 5 vezes sobre 4L, que seria o quinto harmônico. Tá? Repetindo, tubo sonoro fechado só tem harmônico ímpar. Ok? Essa é a resposta 850 Hz. Galera, me pintou uma curiosidade. Haveria outras ressonâncias ao longo do tubo para outros comprimentos? Haveria. Tá? Lembre que essa frequência que você encontrou é a frequência no interior do tubo. E como ela está em ressonância com o diapasão, a frequência do tubo, que é 850 Hz, coincide com a frequência do diapasão 850 Hz. As outras maneiras, então seria a letra B a resposta. As outras maneiras de vibrar é bem fácil de você encontrar. Ó. Lembra que é 0,1? A próxima vibração é se eu botasse mais uma barriga para ficar nó e ventre. Então aqui eu estaria no terceiro harmônico do tubo. Por que terceiro harmônico? Porque eu tenho ventre nó, nó ventre, ventre nó. E neste caso, como aqui é 0,1, a metade da barriga que seria 0,2. Então, com um comprimento de 0,3, você notaria uma nova vibração da água. Nova vibração da água. E qual seria o próximo harmônico? Seria o quinto, né? Que é o terceiro máximo. Por que o quinto? Porque agora eu teria duas barrigas e mais metade da barriga. Sempre seguindo a ideia ventre nó, nó ventre, ventre nó, ventre nó e ventre nó. Quinto harmônico seria 0,1, 0,2, porque é o dobro, porque se aqui é a metade, aqui é o todo, 0,5. Aí aqui eu já teria no quinto harmônico do tubo, que é igual à frequência do diapasão. Observe, a frequência do diapasão não muda. O que vai acontecendo é mudança nos harmônicos, tá? Então seria um complemento interessante. 10 centímetros, 0,1, 30 centímetros, 0,3, 50 centímetros, 0,5 seriam os outros máximos, as outras ressonâncias, ou seja, vibrações do tubo. Tá ok? E vamos então à nossa última questão dessa aula bem comprida de hoje, né? Última questão que andou caindo no Enem e o ITA trouxe agora em 2020. O som produzido pelo alto-falante, fonte,
ilustrado na figura, tem frequência de 10 kHz e chega a um microfone M através de dois caminhos diferentes. As ondas sonoras viajam simultaneamente pelo tubo esquerdo FXM, de comprimento fixo, e pelo tubo direito FYM, cujo comprimento pode ser alterado, movendo-se a seção deslizante, tal qual um trombone. Trombone você sabe o que é, né? Aquele que você puxa e volta. Muito bem, cara. Tá aí o desenho. Galera, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Quando essa fonte emite ondas, ela pode vir pelo caminho FXM ou pode vir pelo caminho FYM. Observe que como você pode puxar essa parte aqui, você nota claramente que o caminho FYM é maior que o caminho FXM. E por uma distância, duas vezes o que você puxou aqui, né? Porque o resto fica igual. Muito bem. As ondas sonoras que viajam pelos dois caminhos interferem-se em M. Cadê o M? Elas vão se cruzar aqui no ponto M. Quando a seção deslizante do caminho FYM é puxada para fora por 0,025 metros, a intensidade sonora detectada pelo microfone passa de um máximo para um mínimo. Galera, anote aí. Máximo, interferência construtiva. Mínimo, interferência destrutiva. Ele quer saber qual vai ser, então, o módulo da velocidade do som para que aconteça essa mudança do máximo para o mínimo. Para fazer essa questão, primeiro eu tenho que revisar o que é interferência de ondas. Então, vamos lembrar o que é interferência de ondas. Quando a diferença de caminho entre duas ondas corresponder a n vezes lambda sobre 2, eu terei interferência. Aí olha o detalhe. Essa primeira fonte fez com que a onda percorresse uma distância d1 e essa outra uma distância d2. Entre elas tem uma diferença de caminho. E olha o detalhe, a diferença de caminho sempre vai ser dada por n vezes lambda sobre 2. E o detalhe é o seguinte, se as ondas estiverem em fase, ou seja, se elas forem emitidas nas mesmas condições iniciais, se n for um número par, 0, 2, 4, eu tenho interferência construtiva. E se n for ímpar, eu tenho interferência destrutiva. Aí você me pergunta por quê. Galera, se n for par, eu terei números inteiros de comprimento de onda. Eu sempre vou coincidir crista com crista ou ventre com ventre, dependendo da sua análise. Então, ó, se n for par, se eu botar aqui, por exemplo, um 4 sobre 2 dá 2 lambdas. Então, números inteiros de comprimento de onda, elas interferem na condição máxima de interferência construtiva. Agora, se n for ímpar, por exemplo, se eu colocar um 3 aqui, 3 lambdas sobre 2, eu vou pegar crista com vale, e aí, galera, vai, digamos assim, anular os efeitos. Então, toda vida que as ondas são em fase, nunca esqueça disso, n par é construtiva, eu tenho máximo, e n ímpar é destrutiva, ok? Muito bem, Carlos. Então, por que isso é importante na questão? Porque agora a gente vai analisar o que está acontecendo aqui, ó. Acompanhe comigo o que eu escrevi. As ondas emitidas pelo alto-falante é a mesma fonte, só que a mesma fonte por caminhos diferentes. Então, elas já estão em fase. É a mesma fonte, emitem ondas iguais, em fase. As ondas emitidas pelo alto-falante percorrem dois caminhos distintos. Um é o FYM e o outro é o FXM. E aí eu pergunto a você, quanto é que vai valer a diferença de percurso entre o caminho FYM e o FXM? Exatamente. O que eu puxei de um lado, puxa do outro. Então, a onda percorre a mais 0,025 em cima e 0,025 embaixo. Observe que esse caminho vertical é o mesmo, x e y são iguais. Então, galera, o que anda a mais é o que você puxou duas vezes. Por quê? Porque quando você puxa, ele aumenta o comprimento em cima e aumenta o comprimento embaixo. Então, a diferença de percurso é duas vezes o que você puxou, concorda? 0,025 em cima e 0,25%. 0,025 metros em cima e 0,025 metros embaixo. Então, 0,05 metros é o ΔD, o que eu andei a mais. Então, é só substituir. 0,050 é a mesma coisa de 0,05, igual a n vezes lambda sobre 2. Eu vou isolar o lambda agora. Vou passar o 2 multiplicando, 0,05, vai ficar 0,1, faz essa continha para mim, e eu concluo que o lambda é 0,1 dividido por n, onde n é um número que eu quero achar. Mas veja, as ondas estão em fase, mesmo alto-falante, que já discutimos,
E as ondas, por passarem de um máximo ao mínimo, elas terão um n ímpar. Então, esse n pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5. Bom, como a questão está se referindo que houve uma primeira passagem do máximo para o mínimo, subtende-se que seja o n igual a 1. N poderia ser 3, poderia ser 5, poderia ser 7. Mas como ele diz que passou de um máximo para o mínimo, pressupõe-se que foi a primeira vez. Primeira interferência destrutiva, n igual a 1. Embora poderia ser 3, 5, 7. Então, para n igual a 1, da condição de primeira vez, que é o primeiro n aqui, substituindo aqui, lambda é 0,1 dividido por 1. Então, lambda é 0,1 metros. Veja que agora vai ficar fácil de calcular a velocidade. É só uma coisa, você entende que é destrutiva, né? Porque o alto-falante passou de um máximo para um mínimo. Se eu vi do máximo para o mínimo, eu estou vindo para a destrutiva, n ímpar. E aí é só usar a fórmula da equação fundamental da ondulatória. Eu tenho o lambda, que é 0,1 metros, a frequência 10 kHz. Lembre que quilo significa 1000, então dá 10.000 Hz, que é 10 a quarta Hz, porque 4 zeros é 10 a quarta. E a velocidade, vamos calcular lambda vezes f. Lambda 0,1 em metros e a frequência em Hz 10 a quarta. A velocidade dá 0,1 vezes 10 a quarta. E por que ficou desse jeito? Por causa das alternativas. Nas alternativas, ele está botando 10 a terceira. Se você andar com a vírgula uma casa para a direita, já vimos isso em aulas anteriores da revisão, o expoente que era 4 fica 3. Está aí a velocidade da onda, letra C. E aí, galera, gostou da nossa revisão? Puxada, né? Mas é uma revisão para você passar em medicina. É uma revisão para você entrar no ITA, viu? Grande abraço para você, até a nossa próxima revisão.